Oi, vamos aí ao nosso curso de análise morfológica e sintática de frases, tá? Vamos analisar várias frases para que você consiga compreender melhor a parte morfológica e também a parte sintática. Então, olha aí, gente, a frase número 1. O aluno chegou ao colégio cedo. Vamos começar pela parte básica, que é a morfologia. Então, nós temos aí o O. Esse O tem a função de artigo. O que o artigo faz? Acompanha o substantivo. Sempre que você vir um artigo, é porque ali ao lado dele deve haver um substantivo. E lembrando, um artigo pode ser definido, o ou a, indefinido, um ou uma. No caso, artigo definido, o. E aí é claro que a palavra aluno, então, ela vai ser o quê? Um substantivo. Substantivo, ali no caso, concreto, né? E é um substantivo comum. Comum, substantivo com letra minúscula, tá, gente? Substantivo ali no caso simples, né? Também, substantivo simples, vem só de um núcleo, tá? Então, bem simples aí, tranquilo? Substantivo é tudo que nomeia objetos, seres, coisas, ações, tá? Ótimo. E o chegou? O chegou, ele vai ser considerado como um verbo. O verbo é aquilo que vai indicar uma ação, um estado, tá? Ou até um fenômeno da natureza. Lembrando que o verbo pode estar no presente, passado ou futuro. Léo, como é que eu sei que é um verbo? Normalmente, o verbo você vai ser capaz de conjugá-lo. Eu cheguei, ele chegou, eu chegarei, nós chegaremos, chega, né? Chegamos, aí tanto faz. Tudo bem? Só para você entender. E o ao ali, gente, nós vamos chamá-lo de preposição. Nesse caso, há uma fusão, né? No caso aí, né? Eu estou combinando, melhor dizendo, o a mais o o. Aí formou o ao, certinho aí? Grave aí, formou-se ali o ao, melhor dizendo. Certo? Quais são as preposições, gente? Na verdade, nós temos uma musiquinha, vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em. Entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais. Também temos as preposições acidentais. Como assim? Durante, conforme, exceto, salvo. Léo, realmente isso aí, essas também são preposições? Sim. Senão, então dependendo, muito cuidado com isso aí, tá? Exceto, salvo, durante, conforme, o como, dependendo também pode ser preposição, muito cuidado com isso. Mas aqui é só para você entender que a preposição tem a função de ligar uma classe gramatical a outra classe. Aí eu posso ligar dois substantivos, posso ligar um substantivo a um verbo, certo? Ali no caso, nós temos chegou e temos colégio. Note que ao está fazendo essa ponte entre um termo e o outro. E aí nós temos a palavra colégio, que nós vamos classificar como substantivo. E aí nós temos o cedo, que é um advérbio. O advérbio é uma classe invariável, ela não muda, ok, gente? E o advérbio pode indicar aí modo, tempo, lugar, forma, tá? Pode indicar uma intensidade. E o cedo é um advérbio de tempo, certo? Então, temos aí a análise morfológica. Agora, vamos para a parte sintática. O O, que é um artigo na morfologia, na sintaxe, vai desempenhar a função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquela palavra que acompanha o substantivo. Tudo bem, gente? E aí, grave, todo artigo exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Bem explicado? Legal? E agora nós temos aí aluno. Qual é a função da palavra aluno? Sujeito. Na verdade, como é que eu faço para encontrar sujeito? Eu vou questionar o verbo. Quem é que chegou? O aluno. A expressão o aluno é o sujeito. Mas quem é o núcleo? Núcleo, aluno. Certinho, gente? Núcleo é sempre a palavra mais importante ali. E é claro, para que seja sujeito, eu vou ter em regra, tá, um núcleo de valor substantivo. Tudo bem? E agora, chegou ao colégio cedo, eu vou chamar de quê? Predicado. Olha aí, nós temos um predicado. Predicado é tudo aquilo, tá? Retirando o sujeito. Então, quem é o sujeito? O aluno. O resto é predicado. E agora, por que é um predicado verbal? Porque só tem uma ação. Só tem ação, melhor dizendo.
Chegou é a ação, então predicado verbal. Sempre quando no predicado o verbo indicar ação já é verbal. E note que também não há uma qualidade do sujeito, ok? Combinado? Tranquilo? Então, ótimo. Então, predicado verbal, porque o verbo indica uma ação e não há uma qualidade do sujeito. Agora, vamos analisar o verbo chegar. É um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que tem sentido por si só. O aluno chegou. Olha, mas quem chega não chega a? Normalmente, muitas pessoas, muitos professores ensinam dessa forma. Não, o verbo chegar é intransitivo. Ah, então quer dizer que ao colégio não é objeto indireto? Não, pessoal. Grave aí, ó. Ao colégio é adjunto adverbial. O verbo chegar, ele pede normalmente um acompanhante. E esse acompanhante é um adjunto adverbial. E o correto é chegar a e não chegar em. Porque a gente fala, cheguei em casa, cheguei na loja, cheguei ao colégio, cheguei à loja. E lembrando que ao colégio não é objeto indireto, não é porque o termo tem preposição que é objeto indireto, tá? Ali chegar é um verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, não pode ter objeto indireto. E aí, nós temos aí o termo cedo que vai exercer a função de adjunto. Olha aí, adjunto adverbial. Na morfologia, advérbio. Na sintaxe, adjunto adverbial. E aí nós temos um período simples, porque período simples apresenta um único verbo, certo? Então, e lembrando, todo período simples também é chamado de oração absoluta. Olha só o quanto você aprende aqui no nosso curso, no site Português Play, né? E olha aí, agora nós estamos trazendo um novo curso que são essas análises de frases para ajudar você a entender melhor a parte morfológica e a parte sintática. Fico por aqui, até a próxima frase.